Vamos então continuarmos o livro Dramas da Obsessão, de Bezerra de Menezes, psicografia de Ivone do Amaral Pereira. Capítulo 12. Corria normalmente a vida do doutor Timóteo e sua família desde a última perseguição que fizera sucumbir sua muito amada mulher. Outras refregas se verificaram depois, visto que eram constantes, mas sem grandes prejuízos para os perseguidos e sem perturbações para sua mansão. Passando agora por cristão com toda a família, os vigias e espiões da Inquisição observavam que realmente frequentavam as igrejas, assistiam às missas, praticavam os sacramentos, submetiam-se aos jejuns decretados pela bula, abatiam aves e animais em sua mesa, não mais sob indicações dos princípios judaicos, mas como faziam os povos ocidentais, ou antes os cristãos, etc. Os filhos eram instruídos por frades dominicanos. Nota de rodapé, eram religiosos da Ordem de São Domingos, criada pelo pregador espanhol Domingos de Gusmão, em 1215. Muitos desses religiosos foram inquisidores, sobressaindo-se, dentre tantos, pelas crueldades praticadas. O célebre Tomás de Torquemada, inquisitor-geral da Espanha, que, segundo consta, fez condenar à fogueira mais de 8.000 pessoas. E Jerônimo de Azambuja, em Portugal, não menos célebre pelas suas crueldades. Domingos de Gusmão, falecido em 1221, foi canonizado pela Igreja em 1234. Que absurdo, não é, meus amigos? Uma pessoa que fez as atrocidades que fez, ser considerada santa. Coitado, tenho pena do Domingos de Gusmão. Mas vamos continuar. Os filhos eram instruídos por frades dominicanos, sem que, a bem deles próprios, pudesse o pai se opor à opressão, indo os dominicanos, não raro, à mansão, a pretexto de levar lições extraordinárias, a fim de velarem pela sua fidelidade à nova fé. Mas, em verdade, no intuito de observarem, se não se trairiam deixando perceber traços de que se judaizavam ocultamente, isto é, se praticavam algo que revelasse o culto judaico. A revolta se alastrava então facilmente pelo coração do antigo rabino, ao qual obrigavam a todas as práticas contrárias às suas tradicionais convicções, e o amargor crescente tocava muitas vezes às raias do desespero. Quando compreendia que nem mesmo direito sobre os filhos podia ter, pois estes eram encaminhados sob princípios religiosos antagônicos com aqueles que desde milênios inspirava a sua raça, a esse fornecendo aquela convicção inabalável e o heroísmo que, desde os dias de Abraão até o presente, dos hebreus fizeram a raça mais poderosa moralmente forte na terra. Não obstante, Timóteo era homem bondoso, honesto, inofensivo, incapaz de uma vilania, até então nada revelando, que desse a supor a odiosidade que seria capaz futuramente. Chefe de família amoroso e respeitável, de hábitos rígidos e decência inabelável, sua casa, desde que as arbitrariedades leis do Santo Ofício obrigavam a tornar-se cristão, abria-se a visitas de fiéis católicos, cheios de curiosidade e inveja, os quais, afetando piedade e abnegação, iam a título de animá-los ao progresso da fé, mas, em verdade, para cobiçar os valores que a mansão encerrava. As preciosidades dos mármores dos jardins, com seus repuxos e tanques pitorescos, rodeados de belas flores, de baixelas e dos cristais, das obras de arte e dos seus salões, tornavam um cenáculo digno de admiração. Sabendo o rico, exploravam-no sem pejo, não apenas os dominicanos, representantes do Santo Ofício, a pretexto de cobranças de dízimos, licenças, espórlas para a salvação da sua alma e da alma dos filhos, etc., mas também outros indivíduos, tais como os fidalgos arruinados, autoridades civis e religiosas, e etc. Ora, assim sendo, impossível seria ao infeliz judeu, a sua descendência, simpatizarem com as opiniões de indivíduos tão desleais e moralmente inferiores, e ainda menos confiarem numa crença religiosa cujas diretrizes permitissem iniquidades como as que eram aplicadas a ele próprio e aos seus irmãos de raça, por aqueles que dela se propalavam luminares. Ignorava ele que a ascendência... Ignorava ele que a essência do cristianismo rezaria exatamente o inverso de tudo quanto a Inquisição proclamava e executava,
e que, como doutrina, era antes a mais sublime expressão do amor de Deus e da beneficência para o próximo, existente sob a luz do sol, e que aquele Cristo de Deus, que reis, papas e dominicanos lhes impunham pela violência e o terror, jamais aprovaria os planos e os meios por que seus pretensos representantes na terra se orientavam, valendo-se do seu nome, ao qual profanavam, dele se utilizando para o decurso das próprias paixões. Dentre os comensais da mansão judaica, corvos farejando possibilidades de altos proventos financeiros, destacava-se certo dominicano inquisidor. Havia pouco chegado a Lisboa, pela frequência assídua e amabilidades talvez excessivas em torno de toda a família Boab ou da família neocristã Fontes Oliveira, como era chamada após o batismo. Tantas amabilidades tinham a particularidade de preocuparem o dono da casa, malgrado a lealdade de que pareciam emanar. A par desse, 2 outros havia, amigos íntimos do primeiro, irmãos consanguíneos gêmeos, e que igualmente se destacavam não tanto pela assiduidade, como pelos constantes protestos de amizade, testemunhos de consideração a que os Fontes Oliveira voluntariamente apresentavam, e que tudo indicava serem verdadeiros leais. Chamavam-se o primeiro Frei Delbrando de Azambuja, prenome que encobrirá nestas páginas o de certo teólogo português e inquisidor cruel do reinado de D. João III. Nota de rodapé. Jerônimo de Azambuja, célebre e cruel inquisidor mor, teólogo de Portugal, também conhecido pelo pseudônimo de Oleastro ao tempo de D. João III, nomeado inquisidor de Évora em 1552, só em 1555 se transferiu a Lisboa. Seguindo, e os outros Fausto e Cosme de Mirandela, 2, pois descendiam de antigos nobres italianos. Pelas tardes de domingo, Frei Hildebrando e Azambuja merendava com seus amigos neocristãs, libando seus bons vinhos e sua companhia, se alegrando na intimidade da mesa de refeições. Associava-se gentilmente aos seus passatempos caseiros, tais como jogos, cânticos, ensaios poéticos, etc. Então, muito em uso nos recintos domésticos. Aceitava-lhes as frutas e os refrescos, louvando sem constrangimento o cavalheirismo dos anfitriões, no que era secundado por Fausto e Cosme, como se encontrasse estes presentes. Esther, meiga e linda, como rosa em botão, simples e virginal como a rola casta das florestas solitárias de Hermione. Ou melhor, aqui deve ser Hermon, é erro de digitação. Não obstante, raramente se associar às reuniões dos homens, como em uso entre as famílias hebraicas antigas, sempre que presente Hildebrando era incluída nas mesmas, intentando desviar observações desse seu torno de hábitos raciais, cantando para os hóspedes de seu tio doces e sugestivas canções da Espanha, da Itália e mesmo de Portugal, acompanhando-se suavemente a cítara, quando vinha recebendo tão boa educação social e instrução tão vasta para a época, que Frei Hildebrando, de uma das vezes em que a ouvira, sorrindo e fitando-a com olhar ardoroso, exclamou: muitas princesas da Espanha e de Portugal não obtêm tão adiantada instrução quanto a vossa menina Mariana, para que há de a mulher adornar-se tanto intelectualmente, se os seus compromissos com a sociedade são limitados a dispensando culturas? E voltando-se para o antigo rabino, prosseguiu: cuidado, amigo Silvério, a mulher que se embrenha pelas letras ultrapassa o homem na potencialidade criadora, podendo derrubar o próprio mundo com as astúcias e encantamentos de que se faz acompanhar. Não vos esqueçais de que constantemente o demônio a inspira. Riram todos, encaminhando para nível humorístico a impertinência do dissimulado representante da Inquisição, ao que, em seguida, retirando dos lábios o comprido cachimbo, que lhe era inseparável amigo, retorquiu o dono da casa: Mariana é órfã e pobre, meu caro Dom Frei Hildebrando. Precisaremos habilitada para quaisquer emergências desagradáveis que possam advir depois da minha morte,
Instruindo-se, poderá tornar-se preceptora em casas abastadas, ocupando lugar honroso ao abrigo da miséria. Mas o dominicano não quis compreender as judiciosas observações do bom homem e alongou a impertinência. Como assim, meu caro amigo e senhor? Não sois tão riquíssimos? E porventura não negaríeis a conceder um dote de herança à vossa sobrinha órfã? Consta-me mesmo que a gentil Mariana desposará seu primo Henrique, vosso primogênito, para que, pois, obrigá-la ao sacrifício de tão profundos estudos, quando só a religião basta para orientá-la nas tarefas a cumprir dentro do lar, e quando sua idade requer plena satisfação dos sonhos que certamente lhe ferviam a mente e no coração? Timóteo, ou Silvério, era caráter ponderado e vigilante, nascido na opressão, vivendo longe de sua pátria tradicional, acossado por múltiplos perigos, advindos da perseguição religiosa e por tudo isso habituado a conter os próprios impulsos de revolta, ímpetos de violência, virtude racial desenvolvida no martirológico milenar e constituídas opressões e cativeiros, igualmente possuindo boa educação social, respondeu ao insofrido interlocutor entre um meio sorriso de brandura, não isento de secretos receios. Tendes razão, meu caro Dom Frei Hildebrando, tendes como sempre razão. Conquanto eu já não seja riquíssimo, como vossa bondade de mim supõe, pretendo efetivamente prendar minha sobrinha com um dote, case-se ela ou não com meu filho Henrique. Não obstante, nos dias em que vivemos, quando tantas surpresas nos envolvem, tudo será possível acontecer. Temo que, de uma hora para outra, algo funesto a mim próprio suceda, deixando-a desamparada. Os bens de fortuna são efêmeros, temporários, poderão faltar-nos a qualquer momento em que possuirmos e por qualquer circunstância. Somente os bens morais e intelectuais são a nossa definitiva propriedade. Lá reza a sabedoria de todos os povos. Por isso mesmo, educo Mariana com a fortuna do saber, tesouro imperecível que jamais lhe será arrebatado. De outro modo, peço vênia para observar que a instrução proporcionada à minha sobrinha não ultrapassa a que se ministram às damas destinadas a se tornarem preceptoras ou aias, professoras nas casas abastadas. Magoa-me profundamente ouvir-vos, amigo Silvério. Que desagradáveis surpresas poderiam advir para vós e vossos filhos, se há 2 anos sou vosso amigo e protetor de todos os dias, disposto a evitar qualquer contratempo que possam ainda assaltar-vos? Não confiais então em nossos outros, quando tão desvanecedoras provas de estima e solidariedade vos temos concedido? Não possuís, porventura, cartas de recomendações protetoras fornecidas por sua santidade para garantir as vossas e vossa família, que tão nobremente aceitou a única fé verdadeira? Não estamos ao demais ao vosso dispor, resguardando-vos de quaisquer emergência, dos zelos tão justos da nossa Santa Inquisição, que só deseja a salvação das almas infiéis? E por que temer novas perseguições, se agora sois dos nossos adeptos fiéis a única igreja verdadeira do universo? Timóteo deixou escapar do peito angustiado um profundo suspiro, que não passou despercebido à argúcia do ilustre dominicano, e enquanto se erguia a fim de chamar um escravo, tem aqui uma nota de rodapé em seguida, respondeu algo pesaroso, entristecido e enigmático. Aqui a nota. Os judeus, mesmo os convertidos, não conseguiam criadagem entre os cristãos. Apelavam então para a escravatura, sempre existente entre outras raças não cristãs ou judaicas. Continuando. Tende sempre razão, Dom Frei Hildebrando. Tende sempre razão. Sim, eu confio em vós outros, porque me honro de ser vosso amigo leal e entendo que, assim sendo, serei igualmente leal comigo. Todavia, insisto, nos dias correntes tudo será possível acontecer a despeito da vossa vontade de amigos e a revelia dela. Chegaram os vinhos, frutas açucaradas, refrescos e cordiais. E enquanto os visitantes se deliciavam ante a prodigalidade e fineza dos donos da casa, a bela judia pegou novamente a cítara, continuou a doce tarefa de embevecer-lhes a audição com outras canções do seu repertório, nostálgicas e lindas. Frei Hildebrando de Azambuja foi, em princípio desse século, aquele infeliz Leonel,
Então, o Frei Hildebrando, que nós estamos vendo, era o infeliz Leonel que está sofrendo essa obsessão. Reencarnado naquele jogador incrédulo e suicida, cujo drama íntimo obrigava a nós outros, espíritos assistentes, médiuns e espíritas cooperadores, ao trabalho que damos notícias ao leitor nessas singelas páginas. E Fausto e Cosme de Mirandela, dois dos seus filhos, que foram quase suicidas, salvos a tempo da odiosa tentação. No entanto, o que era bem certo é que nem Timóteo confiava em Hildebrando e seus seguazes, nem Hildebrando e seus seguazes estimavam Timóteo e família, e ainda menos acreditavam na sua conversão à fé católica. Ambos, intimamente, nutriam um pelo outro desconfiança inquietadora, sentimento hostil e antipatia pessoal perigosa, que a um observador levaria a compreender que não tardaria muito que tal mal-estar oculto explodisse em desajustes irremediáveis, arrastando uma daquelas perseguições individuais, lógicas, absurdas, incompreensíveis, em que os séculos inquisitoriais afrontaram a posteridade. Nenhum dos dois, porém, duvidava. Era que esse antagonismo dissimulado de um lado pela boa educação social e terror do outro, pelos interesses inconfessáveis que levaria a melhor, seria Frei Hildebrando e seus apaniguados, visto que nenhum judeu confesso ou convertido à Igreja de Roma estaria em condições de medir forças com inquisidoras e vencê-los, ainda que a razão e a justiça estivessem ao seu lado. Então, meus amigos, começamos a entender o que se passou. E o Hildebrando, o inquisidor, passou a ser Leonel nos séculos recentes. E essa guerra começou. Veremos nos próximos capítulos o desdobramento desses fatos tão tristes. Abraços e até breve.